filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão, e estão aqui conosco suas irmãs, e escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Eu falei: olha, Jesus, que interessante como o Senhor fala aqui, né? O Senhor fala: não há profeta na nação, não é reconhecido na sua nação, nem entre os seus parentes, também na sua casa. Ô, glória, né? Ô, Jesus, tem misericórdia na nossa casa, né? E não podia fazer ali. Gente, irmãos, assim, eu tô lendo aqui, depois nós vamos esmiuçar aqui, porque tem ensinamentos aqui maravilhosos para mim e para você. E não podia fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos, e estava admirado da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. E chamou assim os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2, e deu-lhe poder sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhe que nada tomassem para o caminho, senão um bordão, né, um cajado no caso, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem cinto, mas que calçassem sandálias e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhe: na casa em que entrares, ficai nela até partirdes dali. E quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés. Em testemunho contra eles, em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. E saindo eles, pregaram o povo que se arrependesse. Eles pregavam, né? Maravilhosa essa palavra, né? Pregava ao povo que se arrependesse. Ou seja, né, a libertação, a transformação, creio, vem através de ouvir a palavra, ouvir a pregação, ouvir as palavras do Senhor, crer nela, né? Glória a Deus. E expulsaram muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quando eu li esse texto, né, eu li, né, e li algumas vezes ele e fiquei meditando. Aleluia. E falei assim: meu Deus, esses homens, né, que falaram do Senhor dessa maneira, eles estavam dando testemunho acerca do Senhor. Eles falam assim no 2, né? E começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo. Como era de costume, o Senhor, ele fazia isso, né? Ele ia até a sinagoga no sábado e ele ensinava, ele pregava. E a palavra do Senhor vos fala que quem ouvia o Senhor pregar ficava admirado, dizia assim: nossa, ele prega com autoridade. Viu que ele pregava de forma diferente dos fariseus. E aqui eles falam assim: de onde lhe vem essas coisas? Ué, como que vem? Como é que ele tem esse conhecimento? Com quem que ele aprendeu? Porque eles conheciam Jesus, eles moravam ali próximo do Senhor. Por isso que eles falam, né? Nós conhecemos. Eles falam que, é interessante que aqui vem falando os nomes dos irmãos de Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor. A igreja sustenta que a Virgem Maria, oh meu Deus do céu, Maria, depois que teve Jesus, gente, ela teve filhos. Mas nós sabemos disso, né, em nome de Jesus. E ali eles falam, né, de onde ele vem essas coisas, né, esse conhecimento, né? E sabedoria. Eles testificam da sabedoria do Senhor. E testificam ainda mais, igreja. Aleluia. E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Eles estavam dizendo que Jesus fazia sinais e prodígios. Isso é maravilhas. É coisas impossíveis que acontecem assim aos meus e aos teus olhos. Aleluia. Quando eu comecei a meditar, eu falei: Jesus, que pessoas, né? Que coração duro esses homens tinham. E eles tentam ali querer humanizar Jesus.
Aleluia. Eu falei assim, meu Deus, por que eles não lembraram de Davi, que era o homem que estava cuidando das ovelhas do seu pai? Porque é uma história assim que dá para você, né, aprender com ela, né? Se houvesse ali alguma dúvida acerca de, aleluia, da divindade do Senhor Jesus, aleluia, que o que ele fazia porque ele tinha autoridade, e eles mesmos testificam dessa autoridade que o Senhor tinha, porque a palavra do Senhor vos fala que ninguém pode fazer isso se Deus não for com ele. Oh, glória a Deus. Aleluia. E eles falam, né? E eles começam a falar, né? Olha, não é este o carpinteiro? Aí eu falei, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. A incredulidade, querido, é uma coisa tão grave, ela é tão terrível, e que ela pode acometer até o cristão, sabia? Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus fala sobre isso. Ela pode até mesmo, a gente também pode estar tendo alguma atitude incrédula, algum pensamento incrédulo, uma fala incrédula, um comportamento incrédulo, que está difícil de crer, que tem uma incerteza no coração, uma dúvida no nosso coração. Aleluia. E eles falam, né, o nome, né, dos irmãos de Jesus. Aleluia. Fala que Jesus era carpinteiro. Glória a Deus, Jesus tinha uma profissão. Louvado seja o nome do Senhor. Eu falei assim, meu Deus, por que eles não lembraram de Davi? Como foi que o Senhor, aleluia, né, chamou Davi, que ele estava cuidando ali das poucas ovelhas do seu pai, e o Senhor fez desse homem matador de gigantes. Não foi só Golias que ele matou, não. Teve outros na trajetória dele ali, teve outros gigantes que eles mataram. E os homens de confiança de Davi também, os homens que guerreavam com Davi, também matavam. Não era só Davi, não. Aqueles que estavam com Davi também mataram também, né? Aleluia, pela mão do Senhor Jesus, porque o Senhor era com ele, ele matou gigantes. Por que eles não lembraram? Parecia, né, como se fosse algo impossível. Claro que não. Aleluia. E aqui o Senhor fala, né? O Senhor fala algumas coisas, né, na palavra, que a gente fica, muitas coisas ele fala, né, que nós temos que parar, temos que meditar. Ele fala assim, né? E Jesus, né, dizia, né? A Bíblia fala aqui: e não estão aqui conosco suas irmãs, e escandalizavam-se nele. Essas pessoas se escandalizaram em Cristo, aleluia, né, por conhecer Jesus, conhecer a infância do Senhor Jesus, conhecer ali os seus parentes. Isso foi motivo de se escandalizar. E eu fui estudar um pouco, ou seja, essa palavra, né, se escandalizar, ela tem algumas conotações, mas nesse contexto aqui, ele era tipo assim, era em relação a descrenças dele. Então eles estavam ofendendo o Senhor, reprovando o Senhor e rejeitando ele. Nesse contexto aí o Senhor fala essas palavras: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Aí você olha para os profetas que foram antes do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus mesmo fala, né? Eles foram apedrejados, meu Deus, mataram os profetas, vocês, o sangue dos profetas está na mão de vocês. Quantas vezes o Senhor fala essas coisas? Quantas vezes eu mandei meus profetas madrugando, falando com vocês, que Deus ajuntar vocês, né, debaixo das minhas asas, como uma galinha faz com meus pentinhos, e vocês não quiseram. Ou seja, a incredulidade, ela é tão terrível porque ela fala, né, de você ter a possibilidade de crer. O ambiente ali, o que está acontecendo ali, né, é para que você creia. Mas você está vendo acontecer, mas você deixa que a incredulidade e a dúvida entre no teu coração. E você é tardio para acreditar. Você é tardio para crer no que você está vendo. Senão na sua terra e entre os seus parentes e na sua casa. Eu falei, eita Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, levanta a mão quem não tem essa experiência de falar algo dentro da sua casa e não crê. Entra no ouvido e sai pelo outro, não crê, irmão. Levanta a mão quem não tem essa experiência. Aleluia. Louvado seja o nome. Isso é uma verdade. E olha o que aconteceu, né?
e não podia fazer ali obras maravilhosas. Olha só, como eles não creram no Senhor. Não que o Senhor não tivesse dado prova que Ele era Jesus, mas eles decidiram não crer no Senhor. O Senhor não pôde fazer obras maravilhosas naquele lugar. Aqui vem falando, aqui o Senhor curou poucos enfermos. Olha como é que a palavra do Senhor vem falando, né? Muitos enfermos então tinham ali. Muitas pessoas que estavam precisando, aleluia, de libertação, de cura tinha ali. Mas o Senhor não pôde fazer por causa da incredulidade. Eu falei, Jesus, é assim também, igreja, nos nossos dias. Nos nossos dias. Aleluia. Às vezes você convida uma pessoa enferma, né, para vir para a casa do Senhor. Aleluia. E essa pessoa, ela pode ir para outros lugares. Está enferma, mas ela vai a outro lugar. Mas na casa do Senhor ela não vem. Eu falo, Jesus, misericórdia. A pessoa bota, né, um empecilho ali para vir para a casa do Senhor, visto que ela que está precisando. Eu já convidei pessoas que ela falou assim, eu estou precisando de ir. Mas por que não vem? Louvado seja o nome do Senhor. Já falei com pessoas para entregar a vida dela ao Senhor, para se consertar com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, enquanto a pessoa tem vida, né? Enquanto ela está respirando, ela tem essa oportunidade. Mas a pessoa não faz isso. Isso é a tal da incredulidade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aí mesmo, irmãos. Aí mesmo vocês vão passar lá para o 9. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aqui nessa passagem que nós lemos, o Senhor está aqui falando com pessoas ali que conheciam o Senhor Jesus. Conheceu a sua família, que testificaram do seu poder, fazer milagres, prodígios e sinais. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui o Senhor está falando com os seus discípulos. Ou seja, nós que somos discípulos de Jesus. Louvado seja Deus. E diz assim, né, no 9:14. Aleluia. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com ele. Esses fariseus e escribas, enfim, eles eram terríveis. Eu falei, Jesus, eles foi que deram mais trabalho a Jesus. Com certeza, como eles fizeram Jesus esquentar a cabeça. Aleluia. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas, que é que discutir com eles? E um da multidão respondendo disse, mestre, trouxe-te o meu filho. Quer dizer, já havia ali uma discussão ali, por isso que tinha acontecido. Trouxe-te o meu filho, que tem o espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o. E ele espuma e range os dentes e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. E ele respondendo-lhes, disse-lhe, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, quando ele ouviu, logo o espírito o agitou com violência e caindo, endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse, desde a infância. Ele começa a relatar aqui, né? E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Você tem que crer. É necessário que tu creia. E ele fala aqui no 24, né? E logo o pai do menino clamando com lágrimas.
Louvado seja o nome do Senhor. Disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo e disse-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, não entres mais nele. Ou seja, o Senhor expulsou de uma vez por toda. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em sua casa, seus discípulos lhe perguntaram, à parte, né? Eles esperaram um momento ali, né? Para fazer a pergunta em particular. Aleluia, por que não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Louvado seja o nome do Senhor, igreja. Aleluia. No 19, preste atenção que Jesus diz, louvado seja o nome do Senhor, quando ele relata, né, que os discípulos não puderam expulsar. Jesus fala assim: ó geração incrédula. Ele está falando com quem? Com os discípulos. Primeiramente com os discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. Ou seja, ó geração. Geração é um povo. Naqueles dias, nos dias de Jesus, que estava vendo e ouvindo o que Jesus estava fazendo. Eles. Louvado seja o nome do Senhor. Mas houve ali, o Senhor, ele revela, né? É interessante o que o Senhor faz. Ele revela que eles estavam incrédulos. Ainda que eles oraram para expulsar, mas o demônio não saiu, porque eles se encontravam dessa maneira, né? Com incredulidade nos seus corações. E o Senhor fala, louvado seja o nome do Senhor, dessa maneira, ainda fala até mais, né? Que o Senhor fala, né, que essa caixa de demônio tem uma caixa, né, que só sai com oração e com jejum. O Senhor, ele sempre vai nos ensinar. Até se eu e você, igreja, viemos falhar, viemos deixar algo a desejar, alguma coisa que nós não fizemos, que eu falei: Senhor, mas eu orei, mas eu pedi, né, mas eu intercedi pela vida da pessoa, ou isso, enfim. Nós temos sim que fazer isso. Perguntar como eles perguntaram. Perguntar àquele que tem conhecimento, que sabe de todas as coisas. Nós sabemos que o Senhor faz segundo também a vontade dele. Nem todos vão ser curados. Nós vemos servos do Senhor que eles morreram com enfermidade. A Bíblia fala que eles tinham enfermidade. Timóteo tinha enfermidade no estômago. A palavra do Senhor diz sobre isso. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O que me admira aqui, igreja, é esse pai. Aleluia, né? O Senhor, né? O Senhor vendo toda a situação, porque o Senhor vê tudo, né? Ele contempla todas as coisas. Ele já sabia como se encontrava o coração desse pai. Aleluia. E ele começa ali a conversar. Ele leva aquele homem a falar com ele, a contar, a dialogar com ele. Jesus fez assim porque era necessário ser feito dessa maneira. Aleluia. O Senhor começa a falar. O Senhor já sabia quanto tempo que estava, mas ele pergunta: quanto tempo? O Senhor é assim, né? Ele pergunta, ele quer ouvir você falar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas ele fala, né? Glória a Deus. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa. Ainda, né, com aquela pontinha, vamos falar assim, né, de incredulidade no seu coração, ele ainda pergunta ao Senhor, porque ele cria. Aleluia. De onde que viria o socorro? De onde que viria o socorro para ele? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Pelo tempo, né, que sofria o pai, sofria o filho, porque os dois sofriam, né? O pai sofria por ter que estar com seu filho ali. Eu imagino que esse pai não podia se afastar desse jovem. Aleluia. Se o filho, né? Se o demônio lançava ele no fogo, o pai ia lá e retirava. Então eu creio, querido, que as feridas que tinham no filho também tinham também no seu pai.
Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor fala para ele: se tu podes crer, você tem que crer. Aleluia. E ele, com lágrimas, é como se ele tivesse, se arrependendo, por não ter crido. E ele confessa isso, ele bota isso em palavras. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Oh Deus poderoso, ajuda a minha, incredulidade. Aleluia. Que o Senhor possa tirar essa incredulidade do meu coração. Que mesmo, dessa maneira, que o Senhor possa fazer um milagre na vida do meu filho. Louvado seja o nome do Senhor. E ele pede ao Senhor. Aleluia. E assim o Senhor faz, Aleluia. Tem coisas, aleluia, que o Senhor, o Senhor, na sua palavra, ele vai ministrar a palavra no nosso coração. Ele vai fazer com que nós viemos falar o que está em nós que não agrada ao Senhor. Davi, ele falava isso na sua oração. Ele falava: Senhor, sonda-me, e vê se tem em mim algum caminho mau. Tem um versículo também que ele fala assim: Senhor, expurga-me os pecados ocultos. Expurgar é tirar de dentro para fora, é limpar, é purificar aqueles pecados que eu cometo, que eu não estou sabendo que estou errando, mas eu estou. E nessa mesma versículo ele continua falando assim: Senhor, não deixa que a soberba venha entrar no meu coração. Ora, um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus, querido. Eu falei assim: Senhor, se este homem faz essa oração desta maneira, quem sou eu para não fazer? Senhor, não permita que entre no meu coração o orgulho, a soberba, a incredulidade, aleluia, a arrogância. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, eu quando subo no altar, eu falo assim: Senhor, eu tenho aquela preocupação, Pai, de não passar, porque às vezes você usa umas pessoas pregando que parece que elas são perfeitas, sabe? Você fala: meu Deus, mas não são perfeitos. Nós temos falhas. Nós temos que vigiar com as nossas ações, com o que nós falamos. Louvado seja o nome do Senhor. Com o nosso comportamento. Aleluia. E falando sobre isso, o Senhor ele me lembrou, os irmãos podem abrir aí lá em Filipenses. Aleluia. Algo que o apóstolo Paulo fala que me chama muito a atenção. Ele fala assim, Filipenses 3. Ele fala algo, tremendo, Assim, Filipenses 3:11. Para ver se de alguma maneira, olha só, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Filipenses 3:11. Amém? O irmão quer acompanhar. Glória a Deus. Aleluia. Amém, igreja? Vamos lá. Para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Ele estava vivo ainda, estava nessa terra. Essa ressurreição dos mortos aqui é os mortos salvos em Cristo Jesus, que ele está se referindo a ele mesmo. Na qual, igreja, não que já tenha alcançado, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, isso aqui é lindo. Quando eu li essa palavra, eu falei: oh Jesus, isso é maravilhoso. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás fico e avançando para as que estão diante de mim, prossigo, para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis de alguma maneira, de outra maneira também Deus vô-la revelará. Ele fala assim, aleluia, não que eu já seja perfeito, porque tem muita coisa em mim que eu preciso melhorar.
Ele está aqui falando, né, de ser moldado pelo Espírito Santo, que é dia após dia, né, de glória em glória, dia após dia. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui também nesses versículos ele fala também, né, porque todos quantos já somos perfeitos, você vê que ele usa perfeito naquilo que ele precisa, né, ser moldado pelo Senhor. Nesse sentido aqui, no 12. No 15 ele está falando de que sermos perfeitos no sentido de sermos maduros. Louvado seja o nome do Senhor. Não que já tenha alcançado que seja perfeito. Aleluia. Porque para isso, querido, você tem que permanecer até o fim. Até o final. Por isso que ele tem um cuidado de dizer isso. Não que eu seja perfeito, querido. Porque eu tenho muito que melhorar. Eu falei, Jesus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E o Senhor, lendo essa passagem, né, eu também lembrei, né, quando o Senhor, ainda falando dos discípulos, né, o Senhor fala de Tomé, né, quando Jesus já está ressuscitado, ressurreto, aparece para os discípulos. Quando o Senhor aparece para os discípulos, a primeira vez, ele aparece, né, mas Tomé não está. Mas está relatado na Bíblia que para esses discípulos que estavam, salvo Tomé que não estava, o Senhor mostra, né, os cravos das mãos e a sua ferida. Eles veem, mas Tomé não vê, né? Mas ali é relatado a Tomé que o Senhor, né, já tinha ressuscitado, e eles tinham já tinham visto o Senhor, perdão. E ali, né, ele fala algo interessante, né? Ele fala assim: se eu não ver, não meter o dedo, louvado seja Deus, nas suas feridas. Aí nisso o Senhor aparece ali, naquele momento ali, e ele fala algo para Tomé, igreja. Ele fala assim: Tomé, sejas crente e não incrédulo. Ou seja, creia em mim, creia nas minhas palavras, creia no que eu tenho dito, guarda o que eu tenho falado, guarda no teu coração, pratique, louvado seja o nome do Senhor, porque senão nós vamos agir como os incrédulos. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor fala na sua palavra que nós temos que guardar toda a palavra, e não só uma parte, não só até aqui, onde eu quero, onde me convém, onde me agrada. Não, toda a palavra que sai da boca de Deus, toda ela. Então é toda, né? Tudo que o Senhor deixou aqui escrito é para o nosso crescimento, para o nosso aproveitamento, para o nosso amadurecimento, nosso fortalecimento, e para que nós venhamos nos estruturar na palavra do Senhor. Porque, querido, se não for desta maneira, quando vir o vento, a tempestade, oh Deus amado, a casa vai cair, grande será a destruição dela. Aleluia. Mas quando eu e você praticamos, não queremos que venha esse tempo, né? Em nome de Jesus, a nossa casa vinha cair. Porque cai, o Senhor fala: é aqueles que ouvem a palavra e não praticam. Ouve a verdade, mas não põe em prática a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Romanos, eu estava lendo, eu estou indo onde Jesus foi ministrando no meu coração. Lá em Romanos 1, fala assim, 19: porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lo manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, né, toda a criação, tudo invisível, tanto... Deixa eu ler aqui, igreja, perdão. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende claramente. Romanos 1, 20. Amém, igreja? Quem está acompanhando, né? Se entende claramente, se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, observando e vendo a criação de Deus, o poder como ela foi criada e como se tudo se sustenta, que todas as coisas se mantêm, né? Desde o dia que o Senhor as criou até hoje, elas estão de pé e até hoje elas se mantêm. Isso, ou seja, a pessoa conhece, né, o Senhor claramente, como está aqui escrito a palavra do Senhor, pelas coisas que
pelo nosso Deus foram criadas. Mostra o seu poder, aleluia, a sua formosura, a sua fidelidade e que Ele é. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nele deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram. Louvado seja o nome do Senhor. Se desvanecer é tornar-se vaidoso, presunçoso, e em seu coração insensato se obscureceu. Glória a Deus, aleluia. Em seu coração insensato se obscureceu, que quer dizer escurecer, né? Aleluia. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança. Isso infelizmente tem acontecido, né? Louvado seja o nome do Senhor. Em vez da criação adorar o Deus Criador, adora, né? Ainda produz ali, né? Imagens, esculturas daquilo que Deus criou e se curva diante dessas coisas. É um absurdo, mas é verdade. Aleluia. Mudaram a glória de Deus incorruptível, aleluia, em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves, e de quadrúpedes e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus. Eu falei, ô Senhor, a tua palavra, né? Ela é a verdade. Aleluia. Quando o Senhor fala, né, para um povo, né? O Senhor falou, né, de forma para aquela geração antiga. O Senhor fala em todas as gerações, para os nossos dias, e vai falar até a sua vinda. Glória a Deus. E tem algo aqui tão triste na igreja, quando você vai lendo aqui: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou, como eles não creram na mentira, perdão, igreja, porque eles não creram na verdade, Deus os entregou à mentira. Aleluia. Pelo que Deus os abandonou. Olha só a expressão, os abandonou às paixões infames. Eu falei, eita Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. É o que tem acontecido na face da terra. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza. Homens e mulheres, né? Semelhantemente, o Senhor fala das mulheres que mudaram. Mulheres se relacionando com mulher e homens se relacionando com homem. É o que está aqui falando a palavra do Senhor. E ninguém pode tirar essa palavra do Senhor, porque é uma verdade. Aleluia. Deixando o uso natural da mulher, se inflamaram. Aleluia. Inflamar, né? É uma palavra forte, a fazer pegar fogo. Olha só. No sentido de devassidão, de imundície, de impundícia, que a palavra do Senhor fala. Dessa maneira. Em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si. Recebendo em si. É Deus que trata. Nem eu nem você. Nós só temos que pregar a palavra do Senhor. Quem vai tratar com a pessoa e ela vai receber, como ela não creu na verdade, e preferiu amar e crer e ficar com a mentira, é o Senhor que vai tratar. É o que a palavra do Senhor diz. Receber em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Quando eu estava lendo essa passagem aqui, eu achei, eu fiquei assim, vendo, né, a maneira com que está escrito aqui. Espera aí, deixa eu encontrar aqui só o versículo aqui. Espera aí, igreja, onde fala assim... Oh, meu Deus. Aqui no 24. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Desonrar o seu corpo entre si. Ou seja, a pessoa, né, desonra o corpo dela, porque ela se relaciona com... Eu falei, Jesus tem que falar assim a palavra certa. O homem que se relaciona com o homem, ele desonra o corpo dele, desonra o do outro.
É uma desonra ver Jesus desonra os seus corpos entre si. Eu falei, Senhor, que coisa mais terrível, mas é isso mesmo. Uma desonra é aquilo que não traz honra, é o contrário de honrar. Você vai entendendo bem, né, a palavra do Senhor quando você vai usando, né, as palavras que são contrárias também àquela. Né? Ou seja, honrar, né, o dar devido respeito, é tratar de forma digna, de acordo com a palavra. E a desonra é eles envergonham eles mesmos, eles envergonham a si e o outro, desonram seus corpos entre si. Eu falei, Jesus, aleluia. E fala assim, né, e como eles se não importaram, olha só, eles não são inocentes não, a gente, né, porque vive no mundo lá, não, querido. Eles vão receber a recompensa segundo o que eles praticaram, segundo o que eles viveram. E o que é pior, né? Ainda tem pessoas que um dia fizeram parte do corpo do Senhor Jesus. Um dia, onde o apóstolo Pedro fala, né? Ele fala, eles são hoje, né? Ele compara, né? Ele fala assim, com eles, a comparação é de um provérbio. Né? Louvado seja o nome do Senhor, né? É o cão que come o vômito e a porca que vai tomar banho na lama. Ele faz essa comparação. São essas pessoas que um dia fizeram parte do corpo do Senhor, um dia se converteram, um dia se arrependeram dos seus pecados e voltaram e retornaram e têm consciência disso. Aleluia. E como eles não se importaram, não deram a devida importância, não se importaram, não priorizaram, não valorizaram, desprezaram, aleluia, de ter conhecimento de Deus, não quiseram deliberadamente ter conhecimento de Deus. Aleluia. Assim Deus entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Aí, né, vem uma lista aqui, né? Eu falei, Jesus, e a lista é grande, querido. Estando cheio de toda inimizade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, aleluia, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobediência ao pai e à mãe, aqueles que não honram o pai e a mãe. Então, claro aqui, né? Nécio, nécio é uma pessoa ignorante, mas é aqueles que quiseram permanecer na ignorância. Nécio, infiéis nos contratos. Eita, meu Deus, como tem, hein? E estão achando que vão entrar no reino dos céus, querido. Não tem palavra. Eu falei, Jesus, como é que pode isso? Infiel no contrato. Louvado seja o nome do Senhor. Sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais conhecendo a justiça, olha só, os quais conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de mortos que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consente aos que a fazem. Ou seja, concordam. É consentir, é concordar. Tolerar, né? Ser tolerante. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado, estou aqui tentando olhar a hora ali na frente. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quando Jairo, né, ele vai até ao Senhor Jesus, né? Porque a sua filha já estava moribunda, né? Já estava prestes a morrer, né? Estava com enfermidade ali. Quando no caminho, né? Eu estava lendo ali que no caminho, né? Eles vão interceptar o Senhor ali e dar a notícia, né? Tanto para Jesus como para Jairo, que estava levando Jesus para a sua casa, para que ele pudesse colocar as mãos e orar e que ela fosse curada e não morresse, fosse curada da enfermidade. Ali no caminho, eles dão a notícia, né? Que a filha dele morreu. Aí fala, não incomode mais o médico, porque a tua filha já está morta. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor, né, fala, né, para ele assim, né, crê somente, né, crê tão somente, não temas e crê tão somente, crê somente. Eu fiquei assim meditando nessa fala do Senhor, né?
Ou seja, quando Jairo vai chamar Jesus, ele chama porque ele crê que o Senhor Jesus vai curar a sua filha. Mas aí vem a notícia, ainda ele não chegou lá na casa dele, vem a notícia que a filha dele morreu. E quando o Senhor fala assim, crê somente, o Senhor estava dizendo assim, ó, você não creu em mim para curar a sua filha? Continue crendo, ainda que esteja morta. Não que o Senhor tenha falado isso, igreja, mas eu entendi dessa maneira as palavras do Senhor. Então continue crendo, porque eu ressuscito também. Louvado seja o nome do Senhor. Você imagina, você está pedindo algo ao Senhor e ali a coisa se agrava. Você foi pedir, você está orando, mas a coisa piorou. Mas tem alguma coisa impossível para Ele. Ele fala aquelas palavras tão importantes, né, para Jairo. Continua crendo. Louvado seja o nome do Senhor. Continua crendo da mesma maneira que você creu. Aleluia. A sua filha estando ainda enferma. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus, ele não mudou. Ele é o mesmo. E ele fala para mim e para você, né? Crê somente. Jesus é simples, né? Eu falo, Senhor, as suas palavras são tão simples. Somos nós que às vezes temos uma atitude incrédula. Nosso coração é tardio para crer. É difícil, né? Para crer, para acreditar nas palavras do Senhor. Interessante que Abraão não teve esse problema. Eu falo, Jesus, Abraão simplesmente o Senhor falou para ele e ele creu. Falei, Deus, olha lá, veja lá as estrelas do céu, querido, a areia, do mar, você vê? Vai ser dessa maneira que eu vou fazer aí com os teus descendentes. E ele creu, isso foi lhe imputado como justiça e foi chamado amigo de Deus, porque creu nas palavras do Senhor. Aleluia, crer é uma coisa interessante. Nós temos que ter um coração pronto a crer. Prontos a aguardarmos a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Aí eu fiquei assim pensando, por que Abraão creu? Por que Abraão creu nas palavras? Porque ele olhou para quem estava falando as palavras. Quem estava prometendo a ele? E às vezes eu e você não fazemos isso. Por isso que Jesus falou para os discípulos, geração incrédula e perversa, até quando vocês vão sofrer? Vocês estão sofrendo pela incredulidade, pela perversidade. Aleluia. Não que eu não possa fazer, como aconteceu ali, né, com aqueles homens que conheciam Jesus desde a infância. Nós sabemos que Ele é poderoso e Ele faz, querido. E a palavra vos fala que Ele faz muito mais do que eu e você venhamos pedir. E Ele faz mesmo, porque Ele é Deus. E Ele honra a sua palavra. Ele vela pela sua palavra. Mas nós temos que crer nele. Creio em mim, crê somente. Crês tu que eu posso fazer? Ele disse para aquele pai, crê que eu posso fazer? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Jesus é maravilhoso, né, igreja? Quem é como Ele, né? Louvado seja o nome do Senhor. Quem é como o Senhor? Aleluia. Que se compadece de mim, de você. Que se comove. Aleluia. Na minha e na tua dor. E Ele está conosco. Ele nos consola. E o Espírito Santo do Senhor, aleluia, que habita em mim e você, Ele também se chama Consolador. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que os irmãos possam ficar, né, com essa palavra nos seus corações. Em nome de Jesus.